Bem, agora então, a máquina. Sempre que eu vou fazer foundation, o foundation tem muitas cores. Então, eu não posso colocar uma linha para cada cor. Eu sempre uso, nesse caso, o cinza, porque o cinza parece que ele puxa a cor do tecido para si. Então, ele dissolve. Então, eu uso geralmente o cinza para coisas com muitas cores. Temos o molde do lado direito. Os números estão para cima. Eu vou virar para colocar o tecido do lado avesso. Bom, então aqui nós temos o número 1. O número 1, não esqueçam, é o único tecido que vai com o direito voltado para cima. Olhamos aqui, mais ou menos, ó. Ó, sobra tecido dos 4 lados. Colocamos na máquina e já vamos colocar o número 2. Não se acostumem a usar alfinete para tudo. O alfinete acaba atrapalhando. Então, aqui nós temos o 1, aqui nós temos o 2. Vamos olhar onde é que está o limite do 2, mais ou menos aqui. Colocamos o tecidinho, sempre sobrando bastante, porque é preferível que depois a gente corte essas rebarbas do que tivermos que desmanchar se a gente for virar e faltar tecido. Colocando o tecido, vamos virar e vamos costurar. Sempre eu não preciso arrematar nada. Eu começo um pouquinho antes da costura e termino um pouquinho depois. Já mostro. Essa máquina tem a tesoura de corte, mas não precisamos usar, se a de vocês não tiver. Ó, aqui, corta rentinho, ó, não precisa sobrar nada de linha. Ó. Então, eu comecei antes e terminei depois. 2, 3 pontinhos. Vamos virar para ver como é que ficou. Ó. Cobriu totalmente o número 2. Tá vendo aqui? Aqui. Bom, sobrou demais. Vai ficar feio o nosso trabalho do avesso. O que que nós vamos fazer? Aqui onde nós costuramos, nós vamos dobrar o molde. Aqui, ó. Dobramos bem na costura, ó. Bem na costurinha. Existe uma reguinha que chamam de régua de foundation. É uma reguinha que tem um degrau. Esse degrauzinho aqui. Aqui, ó. Ela tem um degrauzinho. Não sei se vocês estão visualizando bem. Tem um degrau. Esse degrau, ele pode ser de 0,50 ou de 0,75, que é a margem que o pé de costura dá. Então, o que que nós vamos fazer? Esse degrau nós vamos virar para baixo e vamos trancar esse degrau aqui, ó. Ó, no molde. Ele tá bem trancadinho. Pegamos o cortador e tiramos a rebarba. Fecha o cortador sempre que usar. Tiramos a rebarba. E ela fica parelhinha. Gosto muito desta base pequena. Tem 30 centímetros por 10. 10 por 30. A régua de foundation. O cortador. E o que eu chamo de ferro frio. Isso no caso da gente não ter um ferro à mão. Eu uso esse aqui. Mini ferro. Às vezes, não temos à mão um ferro, numa feira, por exemplo, alguma coisa assim. Então, sempre se abre a costura, eu abro a costura com o ferro frio. Tá? É isso aqui. Viro pra cá. Também ajeito. Sempre temos que fazer isso,
porque a gente vai colocando o tecido. Às vezes, quando chega no fim, que a gente vai passar o bloco inteiro, tem uma preguinha assim, daí já estraga tudo, tá? Então, aqui nós emparelhamos essa parte de dentro. Vamos emparelhar os outros limites que o molde nos dá. O que que é isso? Vira aqui o limite do 1, aqui do 1 e o 2 tá aqui, e o limite deles é esta linha aqui, ó. Não esqueça, aqui tá quase que não dando, ó. Então, a gente tem que cuidar muito isso, não podemos deixar faltar. Preferimos o tecido maior do que ter que desmanchar uma costura no molde. Então, 1 e o 2, vamos virar no limite. Não precisa ser bem certinho, por quê? Porque aqui nós fizemos 1 ou 2 pontinhos a mais. Por que a mais? Porque a próxima costura que vier depois disso arremata o ponto. Então, nós não precisamos tá dando nozinho e perdendo tempo. Por isso que o foundation é uma técnica rápida. Ó, trancamos a régua no tecido, trancamos a régua no molde e cortamos o tecido. Fecha. Vamos lá pro outro limite. Aqui é o limite, aqui tá 1, aqui tá o 2 e aqui é o limite desses dois aqui, ó. Então, dobramos e damos a margem de costura com a régua. Aqui tem o outro limite, 1 e 2. Nós temos uma outra linha limite aqui, que aqui tem os pontinhos a mais. Não importa, a gente não precisa dobrar bem na linha, só queremos dar uma emparelhada nesse monte de tecido. Ó, dobramos, trancamos a régua, cortamos. Esse material de foundation é muito bom pra gente ter na máquina de costura. A gente não precisa levantar toda hora, nem para passar, nem para cortar, nem para emparelhar as rebarbas. Então, essa plaquinha e a régua. Vamos olhar o nosso molde, ó, todo parelhinho, bonitinho, aqui, aqui e aqui. Agora, nós vamos colocar o 1, que tem a divisão com o 3. Vamos virar do lado avesso, que é onde nós estamos colocando o tecido. Vamos olhar mais ou menos aqui onde é que tá a costura, começa aqui, vem até aqui. Ela tá um pouquinho inclinada, então vamos inclinar o tecido. Vamos ver se dá, deu. Mais pra cá, não podemos deixar que falte. Então, aqui, ó, a gente tá vendo que tem bastante tecido. Vamos começar um pouquinho antes. Terminar um pouquinho depois. Ó. Começamos um pouquinho antes, terminamos um pouquinho depois. Ok? Então, agora vamos emparelhar esse pedacinho aqui. Ó. Fizemos isso porque se nós temos um trabalho onde este pano aqui é mais clarinho, vai aparecer as rebarbas aqui. Se fechar e ele for mais clarinho, vai aparecer o escuro ali. Então, a gente sempre dá uma cortadinha para ficar parelho os dois um com o outro. Ó, abrimos. Aqui já foi cortado, então agora vamos emparelhar os limites do 1 e do 3. Vamos emparelhar com os limites do 1 e do 3. Dobramos no risco. Cortamos. Olhamos o outro limite aqui. Cortamos. E o outro limite
aqui embaixo. Aqui já foi emparelhado, ó. Aqui também falta o número 3. Fica um trabalho limpo e perfeitinho. Ó, já temos o caule e os dois lados com o céu. Agora, vamos fazer o número 4. Aqui. Abrimos bem isso aqui. Não podemos deixar que fique rugas, tá? Então, agora, vocês deem uma olhada o que eu falei. Que um arremata o outro, tá? Aqui nós temos costuras e costuras que nós não demos um nó. Mas o 4 vai arrematar o 1, o 2 e o 3. Então, colocamos aqui, viramos. Deixa eu mostrar uma coisa. Aqui, por exemplo, já está parelhinho isso aqui. Se esse pano aqui também estiver parelho, ó, nós não vamos ter nem o trabalho de tirar as rebarbas depois. Que a gente sabe que o de cima está parelho, então aquele ali também vai ficar certinho. Começou a facilitar. Começamos um pouquinho antes. Terminamos um pouquinho depois. Então, aqui, ó. Tá parelhinho. Então, agora nós vamos só limpar os outros limites. Sempre corto bem. Ó, viu aqui? Passou. Começamos um pouquinho antes, e o próximo arrematou esses dois aqui. Então, de jeito nenhum vai desmanchar. Viramos. Ó. Ó. Ok? Então, agora vamos tirar o limite. O limite é aqui no 6. Uma outra coisa que eu não falei, podemos usar os tecidos tanto do avesso quanto do direito, conforme a gente achar melhor. Aqui tá o direito e aqui tá o avesso. Eu fiz do avesso o meu direito, porque eu não queria tão forte, eu queria um pouquinho mais mate o tecido, vamos dizer assim, mais menos manchado. Ok? Como eu fiz do meu avesso o direito, eu coloquei direito contra direito, direito contra direito. Abri. Ok? Número 6. Vamos cortar no limite. Ó, não cortei tudo, porque eu sei que aqui é o limite do 4 com 7. Então, eu vou dobrar aqui. Vou deixar só a costurinha para quando eu colocar o número 7. Ó. E aqui, o limite do 4 com 5. Eu vou dobrar. E temos o caule, o céu e o número 4, que é aquela parte de baixo com marronzinho. Vamos para o número 5 e para o número 6, que é novamente o céu. Número 5 aqui. Então, aqui, olha a posição dele. Ele é uma parte pequenininha.
e que não está na horizontal assim, ele tá inclinado. Então, eu vou pegar um tecidinho mais larguinho, tem tecido sobrando, um monte aqui, claro. Vou virar. Começa um pouquinho antes. Termino um pouquinho depois. Aqui, comecei um pouquinho antes, vim e terminei um pouquinho depois. Ok? Aqui eu tô vendo que ele tá largo. O que que eu vou fazer? Vou dar uma emparelhadinha aqui. Agora, vamos abrir. Ó, vamos rebater a técnica do costura e vira. Ó, aqui. Estou passando a costura. Viro. Vou fazer os limites. Aqui, aqui e aqui, os limites do número 5. Aqui. Aqui também tem um limite. Aqui. Cortei aqui. Agora, eu vou cortar o limite do número 5 com o número 7. Baixo aqui. Coloco a régua. E corto. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos pro 6, que é bem pequenininho aqui. Ó, tem que ver que ele tá inclinado, tem que ver se o tecido vai dar. Então, coloca, olha. Vocês perceberam que em nenhum momento eu usei alfinete, tá? Procurem se acostumar já desde o início sem usar alfinete. Ó, já vamos deixando o trabalho limpinho. Então, ó, vou virar aqui. Vou passar. Posso usar esse aqui também, mas não esquentou. Então, viro aqui. Dobro. Foundation é uma coisa que vocês têm que estar ou com o ferro frio, que é esse aqui, ou com o ferro sempre à mão. Porque nós temos que abrir as costuras para não chegar no fim e ter uma surpresa. Aqui. Vocês percebem quantas vezes eu abro e fecho esse cortador? Mas tem que ser assim, para evitar acidentes. Ó, agora vamos fazer a outra parte do verde. Vamos colocar esses galhos aqui, ó, pra baixo. Então, o que que eu faço? Direito contra direito. Como ele é inclinado, vamos dar uma olhadinha, se dá, dá. Vamos pra máquina, começamos antes, terminamos depois. Ó, quase nem precisamos emparelhar. Porque como o de baixo estava emparelhado, colocamos o de cima, ficou perfeito. Só vamos abrir e cortar nos limites. Ó. Ok? Viro. Qual é o limite do 7? Sempre o limite corresponde àquele número que vocês assim fizeram. Então, o limite do 7 com 9, o limite do 7 com 10 e o limite do 7 com 8. Então, vamos tirar, esse aqui é o verde,
que vocês colocaram, o segundo vejo do pinheiro, vamos tirar em volta dele todo, sempre deixando a margem de costura. Aqui. Aqui. E número 7 aqui. Ó, que bonito. Vamos pro número 8 e pro número 9. 8 e 9, que corresponde ao céu novamente. Ó, pegamos um, ele tá mais larguinho, aqui, aqui, 8 e 9, vamos colocar aqui, então, direito contra direito. Vocês perceberam, como eu já falei, que o único que vai com direito para cima é o número 1. Todos os outros, nós colocamos direito contra direito para depois rebater. Então, foundation, técnica de costura e vira, ok? Com foundation, podemos montar os blocos em 2 trestagens e na terceira montar a colcha, no topo da colcha. Em 2, 3 dias, se faz uma colcha tranquila. Abre, ó. Com essa linha cinza, o ideal é vocês usarem o ponto um pouquinho mais baixo, um ponto até 2,5 mais ou menos, a largura do ponto. Ele fica mais fechadinho, não desmancha de jeito nenhum, por quê? Mas não aparece aqui, daí não aparece vocês abrindo a costura. Então, se vocês fecharem o ponto até 2 e um pouquinho, é o ideal. 7, o 8. Vamos ver os limites do 8. Os limites do 8 está com 10. Ó, cortar aqui. Já tiramos um bom pedaço para não atrapalhar. O limite do 8 tá com 12. Aqui, trancamos a régua. Fecha. E o limite do 8 está no 16, que é a parte de fora, ó. Número 8, já está tomando forma. 8, e agora o 9. Ó, aqui já temos que cuidar. De repente, não dá. Vamos virar do outro lado, vamos ver o que que dá. Ó, pela largura, vamos ver, também não vai dar, ó, vai faltar ali. Então, temos que pegar outro tecido, para não ter surpresas no final. Tem que desmanchar. Aqui. Sempre seguindo certinho o risco, procurem não sair, que tudo dá certo. Aqui, vou abrir, costurar não, passar com ferro frio. Agora, vamos encontrar os limites do 9, que estão no 10, no 11 e no 14. Então, vamos dobrar o 10.
tranca, quatorze. É óbvio que em cada desenho, esses limites de números mudam, depende do desenho. Por isso que eu digo, tem que saber interpretar o desenho. O 9, eu só tinha um limite do 10 do 11, o 14 já estava certinho. Depois eu acerto todos eles junto. Então, aqui, vamos para a última parte do pinheiro, que eu já cortei mais ou menos no molde, não cortei tira nem quadrado dessa vez. Ó, vamos colocar aqui, vamos ver, vai dar. Sempre tente medir para ver se vai dar certinho. Aqui, ó, já vamos dobrar direto e vamos cortar, porque o tecido que eu coloquei tava meio redondinho, então ok? Vamos abrir. O único que a gente corta com ele recém-costurado é a parte onde nós costuramos. Depois, nós temos que abrir para cortar